Então, vamos à palavra? Amém? Então, pega o seu caderninho aí de anotação, para você estar atento, né? Agora não disperse com nada, agora não é hora de você deixar a tua cabeça voando, agora é hora de você levar, como diz a palavra de Deus, os pensamentos cativos a Deus. Agora é hora de você se concentrar naquilo que Deus quer te falar, e é um recado de Deus para a sua vida, para a tua casa e para a tua família neste momento. O tema de hoje, glórias a Deus por isso: Jesus tem o melhor desta vida. Aleluia. Diga assim: Jesus, Ele tem o melhor para mim. Jesus tem o melhor desta vida, amado. Receba isso no teu coração, em nome de Jesus. Palavra de Deus, antes de orarmos, livro de Judas 1:24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, diga glórias a Deus, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Só o nosso Deus pode fazer isso, nos apresentar livres de tropeços, né? Com exultação, imaculados diante da sua glória. Diz ainda o versículo 25: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Que esta palavra abençoe os corações. Vamos orar ao Senhor. Abre seus lábios, vamos falar com Deus. Amém. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, nosso único e suficiente Salvador, nosso bom pastor, Rei de reis, Senhor de senhores, a Ti, Senhor, mais uma vez nós nos rendemos nesta manhã, Senhor. Nós aquietamos agora, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, para receber a Tua palavra, para receber a Tua direção, Pai. Eu creio que o Senhor tem uma palavra específica para cada um de nós, porque a Tua palavra ela é viva, ela não volta vazia. A Tua palavra cumpre desígnio, Senhor, e que ela, Senhor, agora possa iluminar a mente e os corações do Teu povo que se encontra aqui presente nesta manhã, e glórias a Deus por isso, e também para a vida de todos aqueles que nos acompanham à distância, e por aqueles que vão ouvir, vão assistir esta pregação, esta palavra. Que o Senhor se revele, Senhor, que a Tua vontade, que é sempre boa, é agradável e é perfeita, se mostre, Senhor, se revele, Senhor, aos Teus filhos. Assim, ó Deus, nós oramos com fé, Senhor, louvando a Ti por esta manhã bendita e abençoada, que é dia de ceia do Senhor, onde nós vamos celebrar que Jesus Cristo venceu. Naquela cruz, Jesus Cristo venceu, e Ele ressuscitou, e Ele vive para todos sempre. Glórias a Ti, Senhor, em nome de Jesus. A igreja que concorda com essa oração, diga amém. Vamos louvar ao Senhor. Diga Deus seja louvado. Olha para quem está ao teu lado, diga assim: Deus seja louvado, Deus seja louvado, Deus seja sempre louvado neste lugar. Amém. Obrigado, Bispo Alessandra. Então, meus irmãos, mais uma vez, graça e paz da parte de Deus. Você que é um predestinado, eleito, escolhido, filho de Deus, santo, bendito, abençoado. O tema desta manhã é: Jesus tem o melhor desta vida. Diga mais uma vez, diga assim, olha, com a mão no teu coração, diga assim: Jesus Cristo tem o melhor para a minha vida. Eu creio, Jesus Cristo tem o melhor desta vida, Jesus Cristo tem o melhor para a minha vida. Então, nós precisamos refletir sobre este assunto, né? E
este assunto que é viver o que Deus tem de melhor nas nossas vidas, exige, meu irmão e minha irmã, posturas, né? Exige posicionamentos que o cristão, talvez, nesses últimos tempos, e os cristãos deste século, né, tem se perdido um pouco. Eu quero louvar a Deus porque nós estamos numa igreja que é muito firme na palavra. Nós temos uma igreja que é muito fiel à Bíblia Sagrada, né? Eu sei que muitos ministérios legalistas discordam da leitura bíblica que nós temos, mas eles não podem dizer uma coisa, que nós não somos uma igreja bíblica. Tudo que nós pregamos está na Bíblia Sagrada, todas as nossas raízes estão na Bíblia Sagrada, tudo aquilo que nós fundamentamos como palavra está na Bíblia Sagrada. Então Deus quer, amado, que você e eu vivamos o melhor que Deus tem para nós, né? Então, de novo o tema ali na tela. Isso. Jesus Cristo, ele tem o melhor desta vida, e Jesus Cristo tem o melhor para as nossas vidas. Mas viver esse melhor, meu irmão, exige de novo um posicionamento. As pessoas, elas querem o melhor de Deus, mas elas não querem por vezes, né, viver da forma que agrada a Deus. Então, eu quero fazer algumas reflexões de novo nesta manhã bendita, né? Dia de ceia do Senhor, neste início de mês, né? Glória a Deus por esse mês de novembro abençoado. Queremos declarar aqui que novembro será um mês maravilhoso, cheio de portas abertas, do favor de Deus. Então, para vivermos, meu irmão e minha irmã, o melhor de Deus nesta terra, né, há alguns posicionamentos que nós precisamos assumir. E como o altar tem a obrigação de te ensinar, te orientar, é isso que nós vamos fazer mais uma vez. Então, um primeiro ponto de reflexão aqui nesta manhã, que como salvos em Cristo Jesus, e os salvos digam amém, aqueles que têm certeza da sua salvação digam amém. Então, como salvos, né, pessoas que têm direito ao melhor desta terra em Cristo Jesus, nós temos que rejeitar as fábulas, as mentiras e as filosofias de homem. Você, tenho certeza que você está atento, porque todos, né, hoje estamos conectados nas redes sociais, e você tem que ser uma pessoa, meu irmão e minha irmã, que tem um olhar muito crítico, né? Um olhar crítico no sentido de uma acuidade, né, de perceber as coisas. Tem muitas histórias, muitas pregações, inclusive, né, muitos discursos que estão disfarçados de cristianismo e que nada tem a ver com o cristianismo. Então você e eu, nós temos que rejeitar, meu irmão, as fábulas, as mentiras e as filosofias de homens. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está despertando a sua mente agora, nesse instante, para você perceber isso. Existem muitas coisas que têm aparência de cristianismo, tem aparência até de palavra de Deus, né? Mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nós, amado, como nós conhecemos a palavra, como somos um ministério bíblico, como temos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós temos que ser um povo que rejeita fábulas, rejeita mentiras e principalmente filosofias de homens. Você sabe que a filosofia humana, ela adentrou as igrejas, né? As igrejas estão cheias hoje de filosofia, pouca palavra e muita filosofia, né? Muita palavra pouca palavra e muita filosofia, e nós temos que estar atentos com isso, tá bom? Olha o que diz ali o apóstolo Paulo no livro de Coríntios, 2 Coríntios 4:1. Pelo que tendo este ministério, né, recebemos o ministério da graça de Deus, diga glórias a Deus, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, nós não desistimos. Aí o versículo 2 diz assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam
não andando com astúcia, nem o que, igreja? Adulterando a palavra de Deus. Mas bispo, infelizmente, meu irmão, que você vê hoje em muitos lugares que se dizem igrejas, há um adultério da palavra de Deus. Aquilo que deveria ser palavra é filosofia. Aquilo que deveria ser palavra são mentiras, são sofismas. Aquilo que deveria ser palavra são fábulas, são coisas de tradições de homens. Então diz assim, olha, nós rejeitamos as coisas que são vergonhosas, que se ocultam, né? As pessoas que andam na astúcia, né? Esse espírito de erro, e nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos, nos exortamos uns aos outros, o que, igreja? A consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Nós já falamos isso aqui já algumas vezes, né? A graça de Deus, ela atua onde, né? Ela atua no nosso espírito. E uma coisa maravilhosa que a graça de Deus faz no nosso espírito é nos dar uma boa consciência. Você se recorda? Não precisa se recordar muito, né? Mas só para você ter como testemunho. Como era a nossa consciência antes de conhecer a Deus? Né? Como era a nossa mente antes de conhecer a Deus? Então tem uma coisa maravilhosa que a graça de Deus faz, é que ela nos dá uma boa consciência. Mas meu irmão, essa boa consciência, esse posicionamento, ele não é forjado através de filosofia. Não é forjado com fábulas, com histórias, com mentiras, né? E você que está aí ligado aí, né, conectado nas redes sociais, deve ver isso aí todos os dias, né? Nós vivemos um mundo de narrativas, de histórias, né, de contos, e eu e você precisamos estar atentos, discernindo o que é certo, o que é errado, o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus, né? Olha o que acontece hoje, 2 Coríntios 2,17. Porque nós não estamos, e glórias a Deus por isso, né? Olha, tenho um orgulho santo de pertencer a esse ministério, meu irmão. Todas as pregações estão gravadas, né, na internet, isso que é bom, né? Nosso apóstolo já faz isso desde que começou, né, o ministério. Nós fomos o ministério pioneiro no Brasil, tá? Não sei se vocês sabem, a gravar e transmitir pela internet. Pioneiro. Tá? Inclusive, recebemos muitas críticas no começo, assim como sempre, né? Depois todo mundo vem atrás fazendo a mesma coisa. Então, veja, olha, nós temos um ministério que tem uma história, que nós não mercadejamos a palavra de Deus. Diz assim, ó, porque nós não estamos, diga glórias a Deus mais uma vez, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade, com verdade e da parte do próprio Deus. Então, olha, que ministério que você está, meu irmão, minha irmã? Você está no ministério que não mercadeja a palavra. Você não vai ver aqui a gente vendendo vassoura, que tira pecado, sal, pedrinha, né? E tantas coisas que a gente vê hoje até com naturalidade, né? Não deveria ser assim. Você assiste qualquer culto, né? Ou vai em qualquer igreja, a grande maioria, não estou falando todas, né? Não quero colocar todos no mesmo balaio, mas você vê as pessoas mercadejando a fé, mercadejando a palavra. Então, para eu viver o melhor dessa terra, eu tenho que rejeitar sim as mentiras, rejeitar, meu irmão, rejeitar, não aceitar. Não tem parte que a palavra rejeita, é mentira, rejeita, é fábula, rejeita, né? É filosofia humana, legal esse pensamento, essa ideia, mas é de Cristo para a minha vida? Não é? Rejeita, né? Porque por esses caminhos, amado, que tem entrado isso dentro da igreja de Cristo até hoje, né? As pessoas estão mercadejando a palavra, né? Fazendo comércio da palavra, tá? Inclusive, aqui abrindo um parênteses, né? Porque o povo é maravilhoso, tá? O povo de Deus não é brincadeira, não, meu irmão. Tem gente que fala que é para ser pastor, eu falo, ora bem, ora bastante, porque suas preces podem ser atendidas, né? A gente tem um bazar aqui na igreja, mas o bazar, ele não acontece enquanto está acontecendo o culto.
Está claro para a igreja isso? Nós utilizamos esse espaço aqui. Inclusive, nós temos até, eu mandei fazer esses tapumes aqui para blindar aqui o altar aqui, né? Para que ele tenha uma separação. Mas é utilizado, Milton, um espaço físico. Não é durante o culto, que tem gente aqui, não tem cambista aqui dentro da igreja. Mas já jogaram umas pedradas uma vez. Porque tem bazar dentro da igreja. Eu falei, meu irmão, você está enganado, né? Nós utilizamos o espaço físico da igreja. O legalista, você sabe, 2 minutos para jogar uma pedrada, não pensa 2 vezes, né? Ainda bem que hoje não tem mais aquilo ali. Olha, aquele que não tiver nenhum pecado, joga a primeira pedra. Hoje a pessoa seria apedrejada. Você não tem consciência, né? Naquela época, Jesus acusou a consciência, todo mundo soltou as pedras e foi embora. Hoje, se fizesse isso, a pessoa seria apedrejada, tá? Então, nós não estamos aqui mercadejando a palavra de Deus. Glórias a Deus, amados. Tem que ter um orgulho santo, né? Sobre esse assunto, de que nós não somos um ministério que estamos aqui fazendo, mercadejando a palavra, vendendo a palavra, né? Fazendo comércio da casa de Deus. Olha, isso me dá uma segurança muito grande, meu irmão. Isso me dá alegria no meu coração muito grande, de saber onde eu estou, onde Deus me plantou, que ministério é esse, né? Nós te ensinamos, né? Sobre semear, sobre dizimar, sobre ofertar. É o momento do culto aqui, né? Mas nós não mercadejamos a palavra. Glórias a Deus por isso, né? Então, amado, o que Deus está falando aqui neste ponto, né, da pregação? Que para você viver o melhor dessa terra, amado, e Jesus Cristo é o melhor, né, tem o melhor dessa terra para cada um de nós precisamos ter posicionamentos. E um deles é rejeitar as mentiras, rejeitar as fábulas, rejeitar as filosofias. Eu tenho visto, meu irmão, infelizmente, muitos crentes aceitando as filosofias dessa terra. Desculpe, né? Comentar essas coisas, às vezes até desagradável no culto. Quando o irmão diz assim, não, mas eu apoio a pauta abortista. Sabe o que vem à minha cabeça? Que essa pessoa, na verdade, ela foi enredada por uma filosofia. Ela foi enredada por uma mentira, por uma narrativa, né? E pior, ela está apoiando essa pauta por querer agradar algumas pessoas. Então, quando a pessoa diz, olha, não, eu acho que tem que relevar esta pauta da liberação das drogas. Essa pessoa está enredada numa mentira. Quando se diz, não, e eu estou falando aqui, meu irmão, minha irmã, você que está nessa terra, acordado, tenho certeza disso, é isso que nós temos visto. Temos visto isso nessa terra. Crentes dizendo, olha, não, tem que relevar esse negócio do casamento homoafetivo. O que essas pessoas que são adultas fazem, meu irmão? Eu não tenho nada a ver com isso, nem você. Agora, nós, como igreja, iremos aceitar isso? Não iremos aceitar. Mas quando se aceita, Diácono Renato, é porque essa pessoa está engodada numa narrativa, numa filosofia, num pensamento que é humano, que é sentimentalista. Eu não posso ser uma pessoa sentimental, tem que ser bíblico. Amém. O que é que a Bíblia diz? Eu vou aceitar o que a Bíblia diz. Se a Bíblia não concorda com isso, eu não concordo. É bem simples assim. Por quê, meu irmão? Se você não cuida disso, olha o que diz aqui. 2 de Pedro 2:1. Assim como no meio do povo, não é lá na rua não, meu irmão, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, o que, igreja? Repentina destruição. Tem uma coisa que você tem que ficar atento, meu irmão, você que faz parte dessa igreja. A igreja tem que colocar o centro de tudo em Jesus Cristo. Amém. Você tem visto nessa igreja que o centro de tudo é Jesus? Aqui sim. Esse ministério sim. Como é que eu sei que eu não estou sendo enredado aqui, né? Diz ele, heresias destruidoras, dissimulado, não é um negócio explícito, é dissimulado, né? Graças a Deus, eu e minha esposa, quando nós
pulamos fora de barcas furadas, né? É porque um dia chegou um rapaz, não quero falar o que é, né? Obviamente não preciso, mas são histórias que vão fazer parte da nossa vida, né? O pastor assumiu e falou: não, olha, Renato, eu vou desenhar o alfa aqui e de um lado eu vou desenhar o ômega, Renato. O que você acha? É bem grande. Quando eu ouvi aquilo, eu me assustei. Por quê, Milton? Aquilo não estava colocando Cristo no centro, estava colocando um símbolo, o alfa, né? O ômega. Lógico, a Bíblia faz uma analogia que Jesus Cristo é o alfa e o ômega. Ele é o princípio, né? E o fim de tudo. Mas quando eu me proponho a pegar o altar e colocar um símbolo gigante, você está imaginando o que eu estou falando aqui? Um símbolo gigante do alfa, e do outro lado, você está entendendo onde as coisas vêm, velho? Mas é muito sutil, as coisas não é explícita. Não, meu irmão, ainda me consultou, hein? Quando me consultou, eu fiz assim, 2 passinhos para trás. Acho que vou orar um pouco mais, pastor, né? Ovelha é só obediente, né? Você acha que eu fui lá e dei uns tapas na cara do pastor? Não, eu sou obediente. Eu estou aqui, meu irmão, porque eu sou uma pessoa obediente. Amém. Depois eu falei com a minha esposa: há uma coisa esquisita nisso. Está muito esquisita essas coisas. E depois, né? Aqueles que são mais antigos sabem que isso aí deu em nada, né? Então, o que eu estou falando aqui? Olha, aonde que está o ponto de atenção, né? Diz assim, olha, que eles renegam o quê? O soberano Senhor que os resgatou. Então, amado, igreja tem que falar de Jesus Cristo. Igreja tem que falar que Jesus Cristo é o Senhor. Igreja tem que falar que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Igreja tem que falar que a nossa suficiência, nossa socorro, a nossa saída está em quem? Em Jesus Cristo. Sempre tem que falar isso, meu irmão. Não falou? Opa, começa a levantar as anteninhas aí. Eu estava querendo fazer uma reforma, queria colocar um alfa ali. Não, depois eu falo para gente. Não, brincadeira, não, nada disso. Diz assim, versículo 2: e muitos, o que tem acontecido, né, meu irmão? O meu povo tem sido destruído porque lhe falta o que, igreja? Conhecimento. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Por que tem tanta gente que não gosta de igreja? Porque conheceu uma igreja. Por que tanta gente que não gosta de pastor? Porque conheceu um pastor uma vez. Tem gente que não gosta de crente, porque conheceu um crente uma vez. Olha a responsabilidade que está sobre nós, amado. Dar bom testemunho, ter um caráter libado, né? Ter uma postura firme na sociedade. Olha, versículo 3: também movidos pelo que, igreja? Avareza, né? Dinheiro. Farão comércio de vós com palavras fictícias. Palavras o quê? Fictícias, mentiras, sofismas, fábulas, filosofias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dói. Então, olha, o que desse povo que está nesse caminho da perdição aqui, né? Metido com mentiras, sem temor nenhum com o altar, com a igreja, diz ao presbítero Beto, o caminho das pessoas, o destino dele já está pronto já está, diz, olha, e sua destruição não dorme, porque Deus é juiz, Ele é o verdadeiro juiz, tá bom? Amém. Mas diz o quê? Que as pessoas, nesse caminho, elas acabam sendo movidas por avareza, por comércio. Então, meu irmão, você tem que se alegrar pela igreja abençoada, maravilhosa, que Deus nos proporcionou congregar, né? Então, quando eu falo de a gente rejeitar, não aceitar mentiras, não aceitar fábulas, historinhas, né, que parecem que são bíblicas e não são bíblicas, né? Isso é importante, porque Jesus se irou com isso, meu irmão, e você tem que se irar com isso. Jesus se indignou com isso, você tem que se indignar com isso, né? Olha o que diz aqui João 2,13: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas,
e também os cambistas assentados. Então, o que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo a prática de indulgências, né? Você já ouviu falar desse assunto? Indulgências, né? Que as pessoas elas compravam, por exemplo, uma pomba, e lá o sacerdote lá fazia um sacrifício, e era como se você tivesse tido o teu pecado aplacado. Então as pessoas estavam fazendo isso na casa de Deus. Jesus chegou e começou a ver tudo isso, né? As pessoas vendendo bois, ovelhas, pombas, né? O que aconteceu? Jesus olhou e falou assim: nossa, mas que coisa, é assim mesmo, né? Vamos atualizar a Bíblia, vamos colocar um capítulo inclusivo, né? Não, mas está tudo moderno mesmo, é outros tempos, presbítero Beto, é assim, aceita, faz parte, gente, não pode lutar contra as novidades. Foi isso que Jesus fez? Não. Aqui o meu Deus, meu único, suficiente Salvador, Jesus Cristo, diz que ele fez um azarrote, que é um chicote de corda, e saiu dando no pessoal lá. Falou que expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Fique imaginando Jesus Cristo, nosso Deus de amor, irado. Justiça. Fez um chicote, eu fiquei imaginando quem estava por perto. Ele foi rodando aquele negócio lá, que é uma corda com um monte de nó assim, meu irmão. Aquilo ali, não sei quem é dos mais antigos, porque eu estava até conversando com a minha filha esses dias, que tinha modos de educação antigos que não podem se aplicar mais hoje, né? Então, os mais novos aí já ouviram falar dessas arrotes, né? Eu não sei se meu pai e minha mãe tinham lido a Bíblia não, mas eles já sabiam desse assunto já. O azarrote corria solto, eu vi até quando eu vi aquele barulho vindo assim, eu falei, meu Deus, né? Pensa numa educação que virava as crianças, mas era uma beleza. Mas isso passou, filho, hoje nós não podemos mais fazer isso, tá bom? Então, meu irmão, minha irmã, vê aqui um Deus que comunga com mentira, com fábula, com filosofia? Não, Deus irado, né? E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de quê? De negócio, né? Então aqueles que mandam pedradas aí às vezes pela internet, a gente utiliza o espaço para realizar um bazar beneficente em prol da igreja e para abençoar a comunidade. Não é com o culto funcionando aqui. Glórias a Deus, né? E diz assim, versículo 17: lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então eles entenderam por que Jesus Cristo, né? Uma pessoa que tinha uma palavra sempre ponderada, uma palavra de amor, era uma pessoa que transmitia uma paz. Por que dentro daquele contexto ele cirou? Ele lembrou que estava escrito na palavra de Deus: o zelo da tua casa me consumirá. Meu irmão, você quer dar graça de Deus, isso tem que estar no teu coração, tá? Zelo com as coisas de Deus, zelo com a igreja, zelo com a casa de Deus. E aqueles que estão entendendo até aqui, digam amém. Amém. Então, quero repetir, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo tem o melhor para a sua vida. Olha para quem está do teu lado e diga isso: Jesus tem o melhor para a sua vida. Jesus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para nossas vidas. Mas, para vivermos esse melhor, há posturas que nós temos que tomar, adotar. Uma delas é essa. Você quer ver o melhor de Deus, amado? Rejeita as fábulas, rejeita as mentiras, rejeita as filosofias. E glória a Deus, porque esta igreja, este altar, este ministério tem cuidado dessas coisas. Eu acho que o assunto mais polêmico que nós já pregamos aqui foi sobre a mente humana, e né, a bispa é minha testemunha, onde nós comparamos tudo aquilo com a Bíblia Sagrada. Eu não vim trazer aqui, nem eu nem minha esposa, uma pregação de neurociência. Ainda que o que a neurociência está descobrindo hoje sempre esteve na Bíblia Sagrada.
mas nós fomos mostrando o que a palavra de Deus falava sobre aquele assunto. Foi diferente, né? Então, isso tem que dar paz no teu coração, tá? Jesus tem o melhor para a sua vida, meu irmão, mas Ele exige que a gente tenha posicionamentos. Segundo ponto importante também para você, né, que está atento, você que está em casa, você que está aqui, pense nisso que Deus quer que você pense. Jesus tem o melhor para a sua vida, amado, mas como salvos, nós vivemos apegados, agarrados àquilo que está o quê? Na palavra de Deus. Se está escrito, nós cremos. Se não está escrito, não cremos. Você sabe que isso aqui é engraçado, que hoje tem muita gente que fala assim, como diz a Bíblia, e não está nem na Bíblia. Que a pessoa fala, a pessoa às vezes fala coisa que, então, meu irmão, você tem que ser um conhecedor da palavra. Né? Porque às vezes as pessoas afirmam, olha, e como está na Bíblia? Não está na Bíblia. Aonde está na Bíblia isso? Me mostra. Né? Nós temos que ser meio com aquele povo de Bereia lá, né? Não precisa ser legalista, mas tem que conferir as coisas lá. Então você vai viver o melhor dessa terra, aquilo que Cristo tem para você, se você for um crente apegado àquilo que está escrito na palavra. Está escrito na palavra, de novo nós cremos. Não está escrito? Cremos. Né? Porque é a palavra, amado, que ela transforma, é a palavra que cura, é a palavra que, amado, opera milagres, é a palavra de Deus. Essa palavra é viva. Quando ela é lida, quando ela é falada, quando ela é ouvida, ela é viva. Essa palavra opera. Né? Olha o que diz ali o profeta Isaías a respeito disso. Isaías 6,5. Então diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Então é a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, que opera. É a palavra de Deus que opera. Então, se é a palavra de Deus que opera, é a palavra de Deus que é a fonte da nossa vida, nós temos que estar apegados ao que, igreja? Palavra. Que a palavra de Deus é o próprio Deus. Tá? Então é a palavra que cura, é a palavra que perdoa, é a palavra que opera, né, amado, nas nossas vidas. Que a palavra é a voz do nosso próprio Deus. Tá? Então estar apegado de novo à palavra, meu irmão, é tomar posições. E eu vejo que hoje está muito difícil, né? O Tiago Yuri estava comentando, estava assustado, vendo nas redes sociais. Falou: não acredito, essa pessoa é isso, né? Não acredito. Ih, meu irmão. Estar apegado à palavra, amado, é tomar posições. Não é partidos, tá? Vocês estão aqui de prova, né? Que eu nunca subi aqui nesse altar para falar de partido político. Falo de valores, de princípios, daquilo que a Bíblia defende. É isso que você vai ouvir aqui. Mas você sabe que tem muito, os crentes desse momento agora na terra não estão a fim de ouvir isso, não. Eles querem ouvir aquilo que agrada aos ouvidos, aquilo que a galera gosta, né? Aquilo que todo mundo concorda, amado. E às vezes a gente tem que ter posicionamentos. Eu diria às vezes não, me corrigir aqui. A todo momento nós temos que nos posicionar. Porque o que diz ali 1 João 2,15? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, pauta abortista, legalização de drogas, casamento homoafetivo, mudança de sexo de crianças, favor de um monte de horrores. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. No mínimo, essa pessoa não é salva, não conheceu a Cristo.
E ainda diz, versículo 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do que, igreja? Do mundo. Versículo 17 ainda diz assim: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, e a igreja que faz a vontade de Deus, diga amém. Amém. Permanece eternamente. Glória a Deus. Mas veja, tudo isso, meu irmão, é uma postura de quem está pegado o quê? Palavra. Tá? Então eu e minha esposa, a gente, como diz a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia diz que ferro com ferro se afia. A gente sempre está discutindo as coisas à luz da Bíblia. Vem uma opinião, fala, amor, o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Ah, mas a outra pessoa diz, não, o que a Bíblia diz a respeito disso? Né? Porque senão, meu irmão, eu vou fazer como diz a Bíblia aqui no versículo 15, né? Porque quando um crente, de novo, desculpa estressar você com esse assunto, quando ele diz, eu sou a favor da pauta abortista, no fundo, sabe o que me vem à cabeça? Primeiro, a pessoa está cegada, né? Mas às vezes sabe que eu estou defendendo essa pauta porque o meu amigo, que eu gosto muito, defende essa pauta. E presbítero Beto, eu não quero ficar de mal com esse meu amigo. Eu preciso ficar de bem com ele. Mas a Bíblia é clara. Se você amar o mundo, o amor do Pai não está ali. Quem quiser ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Tá? Então, meu irmão, essas pessoas que adotam pautas diferentes da Bíblia Sagrada, se você as ama, né? Às vezes é familiar, olhe para essas vidas. Agora, você tem que se posicionar. Você tem que continuar se posicionando. Nós não concordamos com isso não é de Deus, e ponto. Tá? Eu acho que essa igreja da qual você faz parte, né? Você que ama essa igreja, diga glórias a Deus. Essa igreja te municia de conhecimento, amém, de palavra, para você se posicionar. Tá? Então, eu quero te dizer que esse assunto, meu irmão, de a gente ser tentado entre ficar com a palavra de Deus e com a opinião dos outros, com a palavra de Deus e com as filosofias dessa terra, né? É uma tentação contínua, tá? Todo dia nós somos confrontados com isso. E a gente precisa se posicionar. Essa é a hora da verdade, meu irmão. Você vai ficar com isso que estão te propondo, ou você vai ficar com a palavra? Aqui eu estou te explicando. Para você viver o melhor desta vida, uma das coisas que você tem que fazer, meu irmão, é estar vivendo apegado à palavra, agarrado à palavra. Por isso que o nosso apóstolo sempre diz isso no altar: está na Bíblia, nós cremos. Não está na Bíblia, não cremos. Refutamos, rejeitamos. Tem que ter, se afastar. Não está na Bíblia, nós não aceitamos, não cremos. Tá? Porque essa é uma tentação. Olha o que diz aqui Mateus 4, 1 e 2, para você entender o que eu estou falando aqui, nesse momento. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser o que, igreja? Tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias, costume dos judeus, né? Jejuar, aliás, né? Em 40 noites, teve o que? Fome. Veja, quero que você preste atenção num ponto aqui. O inimigo, ele sempre vai atacar sobre uma fraqueza da nossa carne. Ele nunca, o presbítero Beto, o inimigo é estratégico. Ele nunca vai entrar numa frente onde você está espiritualmente forte. Ele sempre vai tentar nos derrubar, né, nos sabotar, alcançar vantagem aonde estamos fracos. Diz aqui, depois que Jesus tinha passado todo esse tempo, ele teve o quê? Fome. Substitua essa fome aí, o diácono Renato, por medo, às vezes insegurança, né? Uma falta de perdão, sabe? Coisa que cada um de nós às vezes tem que tratar na vida. O inimigo vai nessa frente, ele não vai num ponto onde você está firme, ele não vai, ele sabe que ali não vai conseguir.
mas ele foi exatamente num ponto de fraqueza. Mas Jesus dá um exemplo, meu irmão, importante, né? Importante porque diante dessas propostas do mundo, você tem que se posicionar como nosso apóstolo disse. Se está escrito, nós cremos. Se não está na palavra, o que Jesus disse? Olha, a palavra de Deus é aqui, né? O inimigo ainda, tentando Jesus. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus poderia fazer aquilo? Sim, claro que sim. É Deus. Pode fazer qualquer coisa. Deus é amado, Deus é impossíveis. Aí qual o posicionamento dele que Deus quer que você tenha? Jesus, porém, respondeu: está escrito. Então, quando alguém vier com uma historinha para cima de você, mas olha, veja bem, meu irmão, a pauta abortista tem que entrar, porque os jovens hoje, está escrito na palavra de Deus. O que está escrito na palavra de Deus é contra isso, meu irmão. Ele está errado. A senhora está errada. O senhor está errado. Você está totalmente errado. Você tem que se posicionar. Amém. Jesus disse: olha, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Veja, diga glória a Deus. Aleluia. Veja, então Jesus foi tentado bem num ponto, né, ali onde ele estava fraco, que o inimigo só vai no ponto onde você estiver fragilizado, meu irmão. Isso é importante você entender essa palavra hoje. E aí, diante dessa tentação, o que Jesus disse? Ele foi na palavra: está escrito. E combateu aquela tentação com a palavra. Aí, olha, o inimigo, você acha que o inimigo para na primeira tentativa? Não. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles se sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aí o inimigo é astuto. O que ele fez? Ele começou a usar a palavra. Ele falou: eu fui tentar. Ele pegou e usou a palavra. Aí ele pegou e falou: então eu vou usar a palavra. O inimigo conhece a palavra, tá? O diabo conhece a palavra, ele era um anjo de luz, né? O que ele colocou aqui? Olha, começou a citar: está escrito, né? Está escrito mesmo: aos seus anjos ordenarão o teu respeito, para que te guardem, eles sustentarão as tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aí Jesus disse o que de novo? Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O inimigo endemoniado, demônio endemoniado, não parou. Levando ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tá? Porque é o sonho do inimigo, né? Ele foi lançado lá dos céus para o inferno, porque ele quis se comparar a Deus. Ele queria que as pessoas adorassem ele como nós adoramos a Deus. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Se está escrito, igreja, nós cremos. Não está escrito? Então, o que o Espírito Santo de Deus está te alertando nesta manhã, mano, de pregação, para você ficar mais atento com as coisas que você concorda, para você ficar mais atento com as coisas que são nos propostos, né? São nos propostas, tá? Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, amado, você tem que combater os desafios da vida com o quê? Com a palavra. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: olha, o nosso combate é com a palavra.
Não é com a nossa cabeça não, meu irmão. Não é com a nossa mente não. É com a palavra. Tem que ser com a palavra. Quando você combater as situações com a palavra, amado, tudo vai ficar mais fácil. Né? Porque às vezes as pessoas de novo querem concordar com amigos. Tem que concordar com filho, com filha, com parente. Eu tenho que concordar com a palavra, mano. É com a palavra que eu tenho que concordar. Eu tenho que estar em concordância com a palavra. E todos nós somos tentados, amado. Essa situação aqui, né, de forma análoga, que aconteceu com Jesus, acontece com todos nós no momento. E nós temos que ser de estar na palavra. Porque se não tiver, amado, se a gente não tiver firme aqui, só para a gente avançar, presta atenção nisso, a gente vai ver muito crente que a gente vê hoje em dia. Presbítero, vamos fazer uma fezinha? Não, como fezinha? Não, está acumulada a loteria. Meu irmão, se a gente ganhar, você imaginou o dízimo que nós vamos dar para a igreja? O que é que a palavra diz a respeito de jogo de azar? A palavra condena. Entendeu? Porque é muito sutil isso. É muito sutil. E tem gente que é mais que diz que, como é que é? O ímpio ajunta para o justo. Então a gente pode jogar. O ímpio ajunta para o justo. Não pode jogar, mano. Você não pode se envolver com jogo de azar. Amém. Nossa, mas eu espero que não tenha ninguém que tenha fazendo isso aqui. Se tinha um espírito está me falando aqui. Não quero apontar. Ripa aí para trás. Então assim, amado, tem que se posicionar. Como é que pode ter um crente jogando na loteria esportiva? Está errado. Tentação dá? Dá, claro que dá. Quem fala que não dá? Passa lá, vê lá, tá lá aquela banca lá no shopping, fala assim, aqui teve 3 ganhadores só esse ano, acumulado 20 milhões, e o diabo vai, olha o que você vai poder fazer com esse dinheiro, vai ajudar aquele seu pastor, vive pedindo lá dízimo e oferta, olha, a sua igreja vai ser maravilhosa, você já pensou a casa que você pode dar para sua mãe? Você já pensou? E começa, meu, o diabo começa. Aí a gente tem que fazer o que Jesus fez aqui. Está escrito. O que é que está escrito? Amado, eu estou citando aqui exemplos, estou brincando com vocês, né? Aqui para quebrar um pouquinho aqui esse momento, às vezes que a gente tem que exortar. Mas a gente está vendo uns crentes muito diferentes hoje. Muito diferente, André. Que signo que você é? Eu fiquei assim parado e falei assim, meu Deus. Deu um tilt, dona Juliette, deu um tilt. Sabe aquela tela branca, aquela tela azul do Windows? Na minha. Eu não estou entendendo. O irmão está perguntando o quê? Não, eu quero saber que signo que você é. E eu, com todo amor e respeito, falei: olha, eu não acredito nisso. Eu não acredito em signos. Então eu não tenho signo. Aí a pessoa é insistente ainda, tem pessoa que chega a ser incômodo, né? Mas que mês que você nasceu? Março. Março deve ser. Eu falei, querido, crente, cristão, não acredita em signos. Eu estou só falando umas coisinhas aqui, podia ficar meia hora aqui falando coisas que eu estou vendo hoje. Eu estou vendo, você está vendo também, né? Você está vendo isso. Porque, diaconizando, a pessoa chega para você e fala que signo que você é, treina nos céus. Jesus, onde que nós estamos? Mas por quê? Eu quero voltar no ponto que nós estamos estudando aqui, Diácono Yuri. As pessoas não estão apegadas à palavra. Elas estão apegadas a coisas, a amigos, a filosofias, a opinião dos outros. Eu vou agradar agora os outros, que eu não falo de signo. Mas é cara de preocupação. Olha, com todo respeito, você quer acreditar nisso, é tudo certo. O que eu vou falar? Eu não acredito. A Bíblia, qual eu cito, não acredita. Tá? E aí começa, né? E aí começa. Tá. Terceiro e último ponto aqui. A gente conclui a pregação de hoje. Deus tem o melhor desta vida para você. Jesus Cristo tem o melhor desta vida para você. Mas Ele quer que você tenha posturas. Rejeita a mentira, rejeita fábulas,
rejeita a filosofia humana. Deus quer que você tenha posturas, fique apegado à palavra. É a palavra que me importa, não é a opinião dos outros, ou se eu vou agradar ou não alguém. Então, terceiro e último ponto, né? Deus tem o melhor para nossas vidas, e como salvos, nós não trocamos a graça de Deus por nada. Diga assim: eu não troco a graça de Deus por nada. Não troco a graça de Deus por nada. Diz assim, ó, 2 Coríntios 11:13: porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, né? E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjos de luz. Então, a gente tem que estar muito atento, amado, né? De novo, à palavra, né? E ao ministério da qual nós fazemos parte. A gente lê, né? Está na Bíblia Sagrada e fala: não, mas isso era para aquela época. Meu irmão, porque teve gente que saiu das igrejas durante esse período de pandemia, que ficaram em casa assistindo YouTube, e o diabo coloca lá: não, irmãzinha, assiste esse rapaz aqui, ó. O diabo é terrível. Tá lá, não, assista. Que teve gente que largou as igrejas porque ouviu uma pregação de não sei quem que falou: olha, não precisa mais de igreja, você não precisa mais, você é a igreja. E a pessoa colocou isso na cabeça. E o pior estava ligando com os irmãos ainda, falando: não precisa mais de igreja. Eu estou ouvindo uma pessoa agora, estou seguindo uma pessoa que ela disse que não precisa mais de igreja. Você é a igreja. Não precisa mais ir na igreja, não precisa mais disso não, né? Pessoas que falam: não precisa mais dizimar, esse negócio de dar dízimo, oferta, isso aí já passou. Não, sei, agora quer fazer ceia, isso aí não precisa mais. Um monte de gente, amados, tremam os céus, como dizia, né? A minha mãe na fé, a Bispa Solange: tremam os céus. Pessoas foram engodadas por falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, né? Satanás revestidos de anjos de luz. Mas por quê? Né? Porque não estão com os olhos iluminados. Só pode, está cegado, né? Então a gente, amado, está na graça de Deus. E a graça de Deus, amado, ela nos fortalece. Se você, amado, beber desta palavra, se alimentar desta palavra, você vai estar cada dia mais forte, firme. Romanos 3, 10 e 11 diz assim: como está escrito: não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Versículo 12: todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então todos nós precisamos o quê? Da graça de Deus. Diga assim: eu preciso da graça de Deus. Glórias a Deus, amado. Nós temos acesso a essa palavra de graça, né? Questionaram o nosso apóstolo nesse estudo aqui, né? Apóstolo Miguel Ângelo, mas o senhor não fica incomodado de ter algumas igrejas que se titulam também Igreja da Graça? Nosso apóstolo sabiamente responde assim: sabe o que me incomoda? É que ela se titule igrejas. Tem lugar que não é questão de, entendeu, Brasil? Da pessoa se titular que é a Igreja da Graça. O problema é essa igreja se intitular igreja, tá? Então, você está no ministério aqui, amado, que essa palavra te fortalece, tá? Te fortalece. E nós precisamos, olha, a palavra de Deus diz: olha, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer na nossa carne, amado. Nós temos limitações, nós temos fraquezas, né? Nós precisamos todos os dias, meu irmão, da graça de Deus, todo dia, e ela nos foi dada gratuitamente. Diga glórias a Deus. O favor de Deus foi lhe dado gratuitamente. Mas é graça. Firmes na graça de Deus. E amado, é uma luta, né? E essa luta não é de hoje não, tá? Né? Somente as abordagens legalistas, né? Diz assim, Gálatas 1,6: admira-me que estás passando tão depressa daquele que nos chamou da graça de Cristo para o quê? Outro evangelho. Então há outro evangelho? Há outro evangelho. Há outros evangelhos. Versículo 7:
o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem o que, igreja? Perverter o Evangelho de Cristo. Ontem nós estávamos, pastor Eli, dando umas risadas, ontem, lembrando, episódios passados aqui, que nós já passamos ao longo da história dessa igreja. E não é isso, O que nós já nos livramos de homens que queriam perverter o Evangelho, perverter, e sempre sutil, viu, meu irmão? Por isso você tem que comparar a palavra, estar sempre em oração, estar sempre com intimidade com Deus, para Deus falar a tua vida. Essa pregação Deus está falando a sua vida, porque nós estamos aqui firmes, estamos aqui lutando pela graça de Deus, irmão. Nós não abrimos mão da graça de Deus. Eu e minha esposa, 18 anos, vamos para 19 anos, nós estamos firmes, nós não arredamos o pé da graça de Deus. Amém. E não há quem nos convença, tá? Talvez uma pessoa, mas eu vou lá, vou ver se eu consigo convencer, você vai perder o seu tempo, meu irmão. Nós estamos firmes, porque não há outra coisa que eu possa me agarrar, a não ser na verdade da qual nós conhecemos. Diz assim então o versículo 7, olha, tem pessoas que querem perturbar o Evangelho. Aí o apóstolo Paulo faz uma afirmação muito dura, mas é importante falar isso na igreja. A igreja precisa ouvir isso. Diz assim, mas ainda que nós, olha, o apóstolo Paulo chega até dizer o seguinte, olha, aquilo que eu te ensinei, da graça de Deus, tem que ser fundamento para a tua vida. Mas se amanhã eu voltar e te ensinar algo diferente, olha o que ele diz assim, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos tenham pregado, que vá além da graça de Deus, seja o que? Anátema, do original, seja maldito. Seja maldito. Olha o peso dessa explanação aqui do apóstolo Paulo. E ele é ousado porque ele diz o seguinte, olha, eu lancei o firme fundamento, é isso que ele está falando, eu lancei o firme fundamento, eu te ensinei sobre as 14 epístolas, eu te mostrei o filtro da Bíblia Sagrada, que é a graça de Deus, mas se amanhã eu voltar, ouvir um anjo dos céus, que te pregue algo que vá além disso, seja maldito. Então você já entendeu, meu irmão? Se alguém vir falar outro evangelho, além desse que nós pregamos, que é bíblico, a Bíblia diz, seja o quê? Anátema. Seja anátema. Bem assim mesmo, tá, meu irmão? Mas bispo, Aí a gente começa a entender, a Bíblia Sagrada, Jesus disse, eu vim para trazer espada. Tem que escolher. Com o que você quer ficar? Não dá para ficar com duas coisas. Não dá para ficar com a lei e a graça. Importante, você ouvir isso aqui também. Eu vi muitas pessoas que passaram pelo nosso ministério e que eu vi uma luta, Elas eram pessoas que davam muito problema com os irmãos, com os pastores, com os oficiais. Era muito problema, sabe por quê? Porque essa pessoa vivia uma dor que graças a Deus eu não tenho, e eu acredito que você não tem, que é querer fazer com que a lei se harmonize com a graça. A lei jamais vai se harmonizar com a graça. Glória a Deus. Jamais. Ou você está na graça, ou você está na lei. Mas eu quero viver a lei. Meu irmão, minha irmã, está tudo certo. A Bíblia diz que uns serão salvos como que pelo fogo. Está tudo certo. Diz que a multiforme sabedoria de Deus, quem sou eu para entender os caminhos do Senhor? Porque o Senhor deixa que uma igreja A seja aberta? Não sei. Por que tem irmãos que vêm para uma lei lá, uma tremenda ferrenha, só falta chicote? Não sei. Eu sei que a multiforme sabedoria de Deus, os caminhos de Deus eu não consigo entender, nem você. Agora eu sei de uma coisa, Deus me chamou para viver a graça de Deus. Diga assim, o Senhor me chamou para viver a graça de Deus.
E nessa graça nós não largamos. Quando a pessoa sofre, amada, é porque ela está num dilema, né? E é um negócio que não dá para resolver. Graça não se mistura com lei. Como já disse o velho pregador, você coloca a água e o óleo, não se mistura. Você pode chacoalhar, pode balançar, quando ela parar, o óleo vai separar. Tá? Não dá. Então, Deus está falando aqui nesta manhã que Ele tem o melhor para a sua vida. Diga, eu recebo. Diga, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio e recebo. Eu creio nessa palavra. Gálatas 3:29, estamos terminando. E se sois de Cristo, e aqueles que são de Cristo, digam amém. Também sois o quê? Descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. É o povo que vive o quê? Na lei ou na graça? Graça. Abraão não tinha lei ainda. A lei não tinha se manifestado ainda. Não tinha vindo para colocar, né, uma ordem, né, na carne humana, que foi o que a lei tentou fazer. Por isso que ela não conseguiu e foi substituída por um pacto de melhores promessas, que é a graça de Deus. Eu quero terminar com Efésios 2, 4 e 5, último versículo, Diabo. Diz assim, Efésios 2, 4 e 5: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, diga glórias a Deus, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu o que, igreja? Vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Olha para quem do teu lado e diz assim: pela graça nós somos salvos. Receba essa palavra, essa direção de Deus para a tua vida. Deus tem o melhor para a tua vida, para a tua casa, e Ele quer que você adote uma postura de alguém que conhece essa palavra. Que assim seja, porque assim disse o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus.